estava em dúvida entre engenharias e medicina. E o que eu fiz? Me inscrevi nas duas. E passei nas duas. Só que eu passei em engenharia na Unicamp, em São Paulo, e em medicina na Bahia. E aí eu não quis largar minha Bahia. Durante a faculdade, eu me encantei muito por cardiologia. Acho que o funcionamento do coração me encantou ali, como que bate, como que sai o sangue, como que tem a parte elétrica do coração, a parte mecânica. Eu estudava cardio, eu sabia mais cardio, eu dava mais diagnóstico de cardio, eu era reconhecido por aquilo e aquilo me motivava mais, então eu era conhecido como o cara que sabe cardio. Porém, em algum momento eu percebi que eu gostava muito mais do processo de dar o diagnóstico, chegar na doença, do que necessariamente ter que convencer alguém que aquilo era importante. Eu percebi que o que me encantava mesmo estava dentro da parte do diagnóstico, da ciência. Na época, tinham algumas aulas extras, algumas ligas acadêmicas surgindo na parte de diagnóstico por imagem, e eu fui lá e eu achei incrível. Basicamente, você via as coisas e abria uma árvore de decisão na sua cabeça. Aquele processo de raciocínio era algo que me motivava muito, assim, me encantava. Um evento que me marcou foi minha primeira paciente. Era da enfermaria de valvulopatias. Um belo dia eu fui na enfermaria, eu examinei ela, eu dei o diagnóstico, eu pedi para ela ser internada e criei um vínculo ali. 5 dias depois, quando eu fui na enfermaria, ela não estava mais. Ela tinha falecido na noite anterior. O que me marcou desse episódio aí foi a questão da impotência da ciência em relação à cura. De ver que, por mais que eu soubesse, existia um limite. Assim, existia uma impotência da ciência, das habilidades, que elas iriam até certo ponto. A partir dali, a vida ia tomar seu curso. Foi no 5º ano que eu realizei que medicina se trata de cuidar de pessoas e não de saber diagnósticos, de chegar em processos, etc. Eu vi o quanto era difícil você estar num ambulatório, por exemplo, de cardiologia, atender 20 pessoas e criar conexão com 20 pessoas. E eu achei isso bem complicado e percebi que era um desafio que eu não estava afim de abraçar ali. Então, eu preferia ver 30 tomografias e dar 30 diagnósticos e deixar quem sabe fazer isso fazer melhor do que eu. Prova de residência foi o ano mais louco da minha vida, assim. Eu estava no 6º ano, eu resolvi começar a me preparar no 6º ano. Primeiro, eu me conectei, eu queria rádio na época, e ainda é, uma das mais concorridas. E eu queria passar na melhor. Então eu queria passar na USP. Todos os momentos que eu podia, todos eles. Até quando eu ia no banheiro, era fazendo questão. Faz questão, fazendo questão. Foi difícil quebrar a angústia de não ler as apostilas todas, porque eu sempre quis saber muito, mas para a prova não dá para saber muito e ir bem na prova. Tinha que saber um pouquinho de cada coisa bem, né? Tinha que ter um equilíbrio. Quando eu percebi isso, ficou fácil, porque eu direcionei bem meu estudo e aí foi loucura. Foi muita esfirra, muito McDonald's, muito hambúrguer, muita porcaria comendo. É engraçado que, falando assim, parece que foi muito árduo, e realmente foi. Mas foi muito divertido também. A gente brincava muito, assim. A gente passava no corredor da faculdade e perguntava qual a causa mais frequente de morte súbita em jovens. E alguém ia lá e falava miocardiopatia hipertrófica. Então, também foi divertido esse processo, embora foi bem árduo. Eu tinha me inscrito em 14 provas diferentes e aí saiu o primeiro resultado. Eu lembro, foi ao UFRJ, Fundão, e eu passei em primeiro lugar. Então aí eu já fiquei tranquilo, já eliminei dessas 14 provas, já eliminei várias ali que eu já nem ia mais fazer. Fiz o SUS São Paulo, aí fiquei em 2º lugar, isso também me deu uma tranquilidade muito grande. E aí chegou a prova da USP. A prova da USP é uma prova bem diferente, assim, era uma prova aberta na época. Eu fiquei em 2º lugar na primeira fase. E eu fiquei super animado, mas tinha prova prática. A prova prática era uma etapa completamente desconhecida, eu nunca tinha feito. Na prova prática caiu uma criança que se engasgava e tinha que fazer a manobra de tapotagem no neném
para ele desengasgar. Algo eu estava fazendo muito errado, que não dava certo, a criança não desengasgava do que ela tinha ali aspirado, e a criança morreu. E aí aquilo me derrubou, porque ainda tinha outras estações práticas, e eu falei, nossa, vou perder na prova de residência. Mas aí o resultado saiu, eram 12 vagas só na época, eu fiquei em 14º, ou seja, eu fiquei fora das vagas, mas aí 2 pessoas foram para as Forças Armadas, e aí eu fui puxado para dentro das vagas. Então foi ali no corte, mas deu tudo certo no final. Compartilhar conhecimento é algo que eu sempre gostei durante minha vida. Na residência, quando eu já estava no R2, no R3, eu adorava ir lá e mostrar os exames para os R-, e tanto ensinar quanto aprender com eles. Isso sempre me energizou muito, e é por isso que eu estou fazendo todos esses projetos, toda essa loucura relacionada ao ensino. Meu nome é Caio Nunes, eu sou radiologista e coordenador da Sanar Residência Médica. Essa foi um pouco da minha história e eu estou aqui para ajudar na de vocês.